Olá família, graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Obrigado vocês que estão se conectando aí, deixando o teu comentário, o teu like. Eu já peço para que você que não seja inscrito, se inscreva aí, tá bom? Ative o sininho nas opções todas. Todos os dias temos uma mensagem aqui, a partir das 19 horas. Ou ao vivo, ou deixamos aí uma pequena reflexão gravada, tá bom? Obrigado aí por deixar teu like, teu comentário. E vamos lá, crescer mais um pouco na graça e no conhecimento, tá? Chama o titio, a titia, a vovó e vovô, bom? Chama o primo, a prima, chama aí a família e vamos ouvir a palavra do Pai. Que o Espírito Santo esteja trazendo luz aos textos que serão lidos aqui e que você esteja recebendo no teu espírito a edificação proveniente do Pai. Que você esteja sendo edificado, que você esteja sendo fortalecido no homem interior mediante a palavra da graça, palavra que traz vida, palavra que promove alegria, palavra que traz justiça, né? E a palavra que traz paz de espírito. Vamos lá, este é o tema, preste muita atenção. Filhos do reino, sim. Filhos do reino, sim. Herdeiros do reino, não. Como assim, irmão Elcio? Exatamente isto. Filhos do reino, sim. Filhos do reino é o mesmo que ser filho de Deus, tá bom, pessoal? Os filhos do reino são os filhos de Deus. Filhos do reino, filhos de Deus, sim. Herdeiros do reino, herdeiros das bênçãos de Deus, não. Mas como assim, irmão Elcio? Quer dizer que eu sou filho do reino? Eu sou filho do rei? Eu sou filho de Deus? Mas eu não sou herdeiro deste reino? Depende. Depende de como você tem procedido nesse reino. Porque uma coisa é ser filho de Deus, filhos do reino. E outra coisa é desfrutar dos benefícios deste reino. Lembra do filho pródigo? Eu sempre gosto de trazer algum comentário sobre aquela parábola. O filho pródigo, ele desfrutava com o seu irmão do reino, do cuidado do seu pai, não é isso? Então ele desfrutava ali da bênção, da comunhão, da autoridade, da legalidade. Mas quando ele tomou a atitude de pegar tudo que ele tinha e viver a sua própria vida, ao seu bel prazer, é por isso que o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se o eu está vivo, eu não desfruto do reino do Pai. Eu sou filho do reino, mas eu não desfruto dos benefícios deste reino. Então Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu, abençoado? Então, aquele filho pródigo, ele desfrutava do reino do seu pai. Quando ele resolveu deixar de viver o reino do pai e foi viver o seu próprio reino, viver a sua própria vontade, ele não deixou de ser filho. Ele não perdeu o pai, ele continuou sendo filho. Mas ele perdeu os direitos, as bênçãos do reino. Por quê? Porque ele saiu. Quando ele se viu num momento de aperto, de dor, ele disse: voltarei para a casa do meu pai, porque os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, eles se alimentam melhor do que eu, que estou aqui desejando comer ração de porcos e nem isso posso.
Ele deixou de ser filho? Não, ele disse, voltarei para a casa do meu pai, ainda que eu não seja digno de ser chamado filho. E aí ele volta e encontra o pai de braços abertos. O pai não o abandonou. Tá bom? O pai não disse, olha, a partir de agora, já que você foi viver a sua vida, você não é mais meu filho, eu vou rasgar aqui o registro. Não, o pai o recebeu alegremente, com os braços abertos, fez um banquete, preparou uma veste maravilhosa, colocou um anel de autoridade sobre o seu dedo, e ele continuou agora, não apenas como filho, mas também agora como herdeiro, desfrutando dos mesmos benefícios que outrora ele tinha. Quem está entendendo? Então, abençoados, nós somos filhos de Deus, nós somos os filhos do reino, mas como eu procedo neste reino é que vai determinar se eu vou desfrutar das bênçãos deste reino ou não. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque os nossos irmãos, de um modo geral, no meio da religião, eles atribuem a herdar o reino de Deus depois da morte. Mas não é abençoar. É reinar em vida, disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então, reinar é reinar em vida e não depois da morte, tá bom? Então, vamos entender isso à luz da palavra, vamos entender isso à luz das Escrituras e do Evangelho. Então, vamos lá. Mateus, tá bom? Acompanha aí, Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 38. Mateus, capítulo 13, 36 ao 38. Diz assim: Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, ou os filhos da perdição. Perceberam aqui? Perceberam que Jesus está aqui explicando uma parábola, tá bom? O problema é que muitas pessoas querem ler as parábolas e aplicar no sentido literal. A parábola do rico e Lázaro no seio de Abraão. A parábola das bodas, né? A parábola dos peixes pequenos, peixes grandes. A parábola das virgens prudentes, das virgens loucas. Então, os nossos irmãos, infelizmente, por não ter um entendimento aguçado acerca do Evangelho, eles leem essas passagens, essas parábolas, essas histórias e querem aplicar e pregar como doutrina para a Igreja de Cristo, como se fosse uma verdade irrevogável, absoluta. E não é, abençoado. Dentro das parábolas, da força de expressão, figura de linguagem, as hipérboles, existe ali uma mensagem que só o Evangelho pregado por Paulo é que discerne essas coisas. Porque a palavra pregada por Paulo, chamando a atenção aqui que a mensagem não era de Paulo, a mensagem era do Cristo ressuscitado, que Paulo anunciou. A palavra do Cristo ressuscitado, que Paulo anunciou, explicava justamente a lei, explicava os profetas, explicava as figuras de linguagem, explicava as parábolas. Então, quando você lê as Escrituras, o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, provérbios, quando você lê essas passagens com a luneta da graça, você consegue discernir e entender aquilo que o autor queria falar.
Tá bom, abençoado? Ou consegue pelo menos chegar próximo. Não vou dizer que nós vamos ter certeza 100% de tudo. Não, nós conseguimos chegar o mais próximo possível mediante a luz do Evangelho, a glória da palavra do Cristo ressuscitado. Tá bom? Então Jesus, no cumprimento da lei, ele contou uma parábola e depois ele foi explicar esta parábola. E ele disse, versículo 37, e ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, os filhos do reino. Agora, todos os filhos do reino, eles herdam as bênçãos do reino? Não. Por isso o tema. Filhos do reino? Sim. Herdeiros do reino? Muitas vezes, não. Por que, irmão Elson? Calma lá que nós vamos te explicar. Lucas capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Olha o que aconteceu nessa passagem. Aqui é quando Jesus está crucificado entre dois ladrões. Entre dois o quê? Ladrões. Não era um crente de um lado e um ateu do outro. Não era um religioso de um lado e um mundano do outro. Não. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Tá, abençoado? Só que tem um detalhe. Um daqueles ladrões era um filho de Deus. Como assim? Aí é onde o sistema religioso cai matando em cima da gente, né, irmão? Como assim? Mas aquele ladrão não aceitou Jesus? Aquele ladrão não foi batizado nas águas? Aquele ladrão, ele não comeu a ceia do Senhor? Aquele ladrão, ele não deu dízimo? Aleluia! Aquele ladrão, ele não foi no templo orar? Aquele ladrão, ele não recebeu a mão de Pedro sobre a sua cabeça para o abençoar? Aquele ladrão, ele não guardou o sábado? Aquele ladrão, ele fez isso, ele fez aquilo, então ele não pode ser um filho de Deus, mas ele era um filho de Deus. Viu aí? Viu aí que a religiosidade ou a prática religiosa não interfere absolutamente em nada na vida do Filho de Deus? Quem é filho, independente da condição que esteja vivendo. Agora, será disciplinado, será corrigido, porque o pai corrige o filho que ama. E se anda de qualquer jeito, se anda ao seu bel prazer, mesmo sendo filho do reino, mesmo sendo uma boa semente, eles não desfrutam do reino de Deus. São filhos do reino? Sim. Mas andam errantes? Andam nas suas paixões? Andam debaixo das suas próprias vontades, cumprindo as suas próprias concupiscências? Não desfrutam do reino de Deus. Então, olha o que aconteceu. Lucas 23, 42 e 43. Então disse a Jesus, ele disse, né? Um dos ladrões. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, Jesus estava ali crucificado e um ladrão à direita e o outro à esquerda. Um zombava de Jesus, nós acreditamos que foi o da esquerda. Por quê, irmão Elcio? Porque Jesus disse que no reino dele, as ovelhas estariam à direita, tá? Os filhos de Deus, os filhos do reino, e os bodes estariam à sua esquerda, ou seja, os filhos da perdição. Então, nós entendemos aqui que o que estava à sua esquerda zombava de Jesus. Desce-te daí mesmo, se tu é filho de Deus. Salva-te mesmo e a nós também. E fazia chacota de Jesus, né? E o que estava à sua direita, ele repreendeu o seu colega de profissão, né? E disse assim: nós estamos aqui na cruz, né? Porque os nossos feitos merecem isto. Mas este justo aí nada fez para estar aqui. Interessante, né, abençoado? A Bíblia não relata que aquele ladrão observava os feitos de Jesus, mas de alguma forma ele tinha isso em si. Ele sabia que Jesus estava ali, aí por certo ele ouvia falar, né? Dos feitos de Jesus, por certo ele sabia que Jesus não era nenhum criminoso, estava sendo acusado, julgado e sentenciado injustamente. Então ele disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam isso.
Mas esse justo nada fez para estar aqui. E aí ele olha para Jesus e faz este pedido, né? Ele faz este pedido a Jesus. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. Respondeu Jesus: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Tá? Alguns textos, abençoado, diz assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas não é esse o sentido. O sentido é: em verdade te digo hoje. Ou seja, Jesus estava dizendo naquele exato momento, naquela hora, para aquela pessoa. Jesus estava dizendo: em verdade eu te digo hoje ou agora, estarás comigo no paraíso. Tá bom? Porque nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou e depois se cumpriu a parousia lá no ano 70, quando o Filho do Homem voltou sobre as nuvens, e de fato naquele evento foi que os filhos de Deus foram de fato definitivamente para a eternidade, né? Os espíritos foram libertos daquela questão da morte adeana, tá? Não que os espíritos estivessem mortos, eles estavam presos em um corpo de pecado. Jesus tinha pago o preço na cruz, mas o processo da cruz durou até o ano 70, que foi a perfeição, o aperfeiçoamento de todas as coisas, tá bom? Então Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mas não no reino. Mas aquele jovem, ele pediu para estar no reino. Ele disse assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, abençoados, nós entendemos que aquele jovem, aquele ladrão, embora ele tenha sido um filho do reino, ele não desfrutou da herança do reino. Por que ele não desfrutou? Porque ele era ladrão, abençoado. Porque ele, mesmo sendo filho de Deus, ele não desfrutou da herança do Pai. Porque ele andava segundo as suas próprias obras, as suas próprias inclinações. Ô irmão Elcio, então você quer dizer com isso que para ser um filho de Deus, então eu preciso praticar alguma obra meritória para aí sim Deus me dar alguma coisa? Não. Para ser filho de Deus não depende de você, não depende de mim, sempre dependeu do Pai. Foi escolha absoluta dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez, e ele nos escolheu em espírito antes da fundação do mundo. O teu espírito, filho de Deus, sempre foi um eleito no eterno, no Senhor, no Criador. Agora, para desfrutar das bênçãos deste reino, era por meio da submissão e obediência, sim. Ele era ladrão, e o ladrão não desfrutava do reino de Deus. Então, ele não desfrutou do reino, mas ele tinha a garantia por Jesus de que ele estaria no paraíso, ou seja, na eternidade. Ele era um filho do reino, mas ele não desfrutou da herança. Tá bom, abençoado? Então o que é que as pessoas pregam por aí? Ah, porque você tem que aceitar Jesus para ir para o reino dos céus. Calma aí, abençoado. Reino dos céus, reino de Deus, ou reino de Cristo, está falando em relação a desfrutar dos benefícios. Não está falando da eternidade, do paraíso eterno, tá bom? Da vida eterna no Pai, tá bom? Então vamos entender com mais clareza em outros textos que nós vamos ler. Olha lá, nós já lemos Mateus, capítulo 13, explicação da parábola. Lemos Lucas, capítulo 23, 42, 43, daquele que foi crucificado, que estaria no paraíso e não herdaria o reino. Agora vamos ler Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, aparência visível. 21. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Então observe, abençoado, que o reino não era algo lá em cima. O reino não era algo lá embaixo.
O reino não era algo lá na frente. O reino não era algo lá atrás. O reino não era na sua esquerda, não era na sua direita. O reino era dentro. O reino era íntimo. O reino iria se manifestar dentro de cada um. Mas como esse reino iria se manifestar? Na vida do ladrão não manifestou. Por quê? Porque ele era ladrão. Ele tinha garantia da vida eterna? Sim. Mas não do reino, não da herança do rei, ele não tinha. Então os fariseus questionaram Jesus. Quando é que vai vir esse reino? Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência visível. Nem dirão, ele ou aqui, o reino de Deus está aqui. Ou ele ou ali. Pois o reino de Deus estará dentro de vós. E é claro que aqui Jesus estava falando para dois públicos. Dentro de vós aqui era para aqueles que criam nele. E não para os fariseus que estavam ali para interrogá-lo. É como João, que estava batizando no Rio Jordão, e os fariseus e saduceus chegaram para criticá-lo. E João declarou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, e ali ele apontava para os fariseus e saduceus, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, sinônimo de perdição. Por quê? Porque os filhos de Deus estavam se sujeitando ao batismo de João, que era a preparação do caminho ali que Jesus de Nazaré iria chegar, iria se manifestar. Mas os fariseus e saduceus não. Por isso que João disse também, eu vos batizo com água, falando não para os fariseus e saduceus que não recebiam o seu batismo, mas para o povo de Israel que estava recebendo a mensagem. E João disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um pós mim, que é maior do que eu, que é primeiro do que eu não sou digno nem de levar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo, e João acrescenta, e com fogo. E o fogo ali era sinônimo de juízo e destruição, e por certo, com fogo ali ele já aponta para outro público, para os fariseus e saduceus que estavam ali criticando o batismo de João. Os filhos de Deus foram batizados com o Espírito Santo. Com fogo foi sentenciado os filhos da perdição. Quem está entendendo? Amém? Então, abençoados, o reino de Deus, Jesus disse, não estará ali. O reino de Deus não estará aqui. O reino de Deus estará dentro de vós. Viu aí que o reino é algo aqui para ser vivido dentro de cada um de nós? Então, muitos filhos de Deus não vivem esse reino de Deus dentro de si. Por quê? Porque desconhecem. Quer ver? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo disse assim, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então observe que Paulo estava falando aos seus ouvintes que aquele povo tinha sido arrancado do império das trevas, e as trevas aqui eram o ministério de condenação e morte, era a lei de Moisés. Então Paulo disse que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então observe que Paulo estava dizendo, nós já estamos nesse reino. Viu, abençoado? Existe hoje, até hoje, pessoas dizendo, venha a nós o teu reino. Querido, o reino de Deus já veio, na época de Paulo. Senhor, venha a nós o teu reino. Ah, irmão Elcio, mas Jesus disse assim, ó, não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber ou pelo dia de amanhã. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmão Elcio, Jesus disse que era para buscar. Como é que você está dizendo que nós já estamos no reino? Querido, na época de Jesus, no tempo de Jesus, o reino não tinha sido estabelecido ainda, porque o reino foi estabelecido na morte e ressurreição de Jesus. O reino foi estabelecido quando a nova aliança foi inaugurada. O reino foi estabelecido quando o sangue foi derramado. E o reino foi aperfeiçoado, consumado, quando Jesus trouxe juízo no ano 70 sobre os judeus. Então, quando Jesus dizia, venha a nós o teu reino, ele não está falando para você hoje no século 21. Era para aquelas pessoas que estavam esperando o reino de Deus se manifestar.
Por isso que João saía pregando e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Por isso que Jesus saía pregando e dizia: o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque não tinha chegado ainda. Por isso que ele dizia: buscai o reino de Deus. Mas agora não é buscar mais, porque no tempo de Paulo o reino já estava estabelecido. E aí Paulo diz, Colossenses 1,13, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o reino já tinha sido estabelecido. Agora, todo mundo desfrutava desse reino? Não. Embora muitos fossem filhos do reino, mas nem todos desfrutavam da herança do reino. Olha lá, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Olha o que diz. Pelo que recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Pelo quê? Pelo que tendo recebido um reino. Então observe que quando o escritor fala aos Hebreus, eles já tinham recebido o reino. Então eles não estavam mais buscando o reino. O reino já era uma realidade. Agora precisamos observar aqui que para herdar este reino, que já era uma realidade, havia alguns critérios. E um dos critérios era reter a graça de Deus. Guardar a graça de Deus. Viver a mensagem da graça de Deus. Ser grato à graça de Deus. Alguns irmãos dizem que a graça só vigorou até o ano 70. E eles dizem que estão no reino eterno. Não pode. Não pode, porque para você dizer que está no reino eterno, você precisa entender que só por meio da graça você desfruta desse reino. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que vai nos dizer. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Então, para aqueles que dizem que a graça acabou no ano 70 e dizem que estão no reino, que estão na pátria, etc., eles estão entrando em contradição segundo esse texto. Porque o texto diz, pelo que recebendo o reino que não pode ser abalado, vírgula, a continuação do texto, retenhamos a graça de Deus pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, queridos, quem diz que está no reino, mas não recebe a palavra da graça, ele não está servindo a Deus agradavelmente, não tem reverência a Deus e não tem temor de Deus coisíssima nenhuma. A verdade é essa. Eu estou no reino, mas a graça não existe. A graça acabou. Não está no reino, porque para estar no reino tem um condicional. Para estar no reino tem uma condição, e a condição é reter a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Quer servir a Deus agradavelmente? Tem que ser por meio da graça. Quer ter temor de Deus? Tem que ser por meio da graça. Ah, você diz que você reverencia a Deus? Tem que ser por meio da graça. Pelo que recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus pela qual, por meio da graça, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Viu aí? Pegou aí? Então, abençoados, mesmo sendo filhos do reino, mesmo estando dentro desse contexto de reino, se não viver o evangelho da graça, não desfruta do reino de Deus. Pode desfrutar do seu próprio reino, do reino dos homens, do reino da religião, mas não do reino de Deus. Não do reino de Deus. Agora aperte os cintos e venham comigo. Segura aí. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Eu sou filho do reino. Amém. Eu sou herdeiro, eu desfruto das bênçãos do reino. Será? Então vamos ver. Vamos ler. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum devasso, nenhum impuro, ou avarento, o qual é o mesmo que idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
não tem herança. Reino de Cristo, porque o Filho não tinha entregado o reino ao Pai ainda. Reino de Deus, o Filho já tinha entregado, que é o mesmo reino, tá? É o mesmo reino, mas o Filho já tinha entregado ao Pai para que Deus fosse tudo em todos. Nenhum devasso, nenhum avarento, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo, na manifestação do Filho, e nem no reino de Deus, na manifestação do Pai sobre tudo e sobre todos. São filhos do reino? Sim, mas não desfrutam da herança do reino de Deus. Por quê? Porque é impuro. Por quê? Porque é avarento, que é idólatra. Por quê? Porque é devasso. Tem mais, irmão Elcio? Tem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo está falando para crentes. Paulo está falando para pessoas que ouviram o Evangelho. Paulo não está falando para um povo que não era da igreja. Paulo estava falando para um povo que ouvia a mensagem. Mas Paulo disse assim, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí? Paulo estava falando para crente ou descrente? Para crente. Mas ele disse, os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, abençoado, quem disse que porque eu sou filho de Deus, que se eu andar de qualquer jeito ao meu bel prazer, eu vou herdar das bênçãos do reino? Não. Quem disse que porque você é filho de Deus, você desfruta do reino se você anda ao seu bel prazer? Segundo a palavra de Deus, não. A não ser que você não crê nessa palavra. Então, tudo bem, não é para você essa mensagem. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha a lista, tá? Para depois alguém não ver aí, irmão, mas você está sendo homofóbico, porque você vai falar aí, nem os afeminados. Olha a lista. O que serve para Chico, serve para Francisco. A espada de dois gumes, ela corta para lá, corta para cá, ela corta para homem, corta para mulher, corta para todo mundo. Tá bom? Olha lá, versículo 10. Nem os ladrões... Não, vou ler o versículo 9 mais uma vez. Vou ler mais uma vez. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, viu aí? Devassos, idólatras, adora a imagem, não herda o reino de Deus. Adora a irmã Maria. A irmã Maria é um amor de pessoa. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne. Mas ela não é para ser adorada. Quem adora Maria, quem adora Antônio, quem adora Pedro, quem adora Paulo, não herda o reino de Deus. Não desfruta do reino de Deus. Tá? Isso não é dizer que eles... então você quer dizer que eles não eram santos? Santos homens de Deus ou mulheres. Como todos os filhos são santos. Santos no sentido de serem separados, escolhidos de Deus. Mas não herdam, é o que diz o texto. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Adúlteros não herdam o reino de Deus. Mas eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Mas é adúltero. Não herda o reino de Deus. Mas eu creio que eu vou para o céu. Se você crê, e se você vai, é outra história. Agora que você herda o reino de Deus, segundo o texto, você não herda. Viu que Paulo estava falando aqui para pessoas que eram crentes, mas que alguns estavam vivendo aqui esses sintomas, ou essas práticas? Então, não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, que adoram a imagem de fundição, que adoram pastores, que adoram evangélicos, que adoram cantores gospels, adoram ampolinha de óleo, adora sabonete, adora rosa. Não vou dizer que adora no sentido de se prostrar, mas tem isso como amuletos da sorte, né? Tem isso como algo sagrado, algo santo. Isso também é uma idolatria, abençoado, tá bom? Então, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas afeminados, nem sodomitas praticantes da homossexualidade, tá?
Você quer dizer que todos os gays são filhos da perdição? De jeito nenhum, meu irmão. Quem disse que os gays são filhos da perdição? Agora, quem disse que todos os héteros também são filhos de Deus? Entendeu? Que para a salvação eterna Deus não olha essa questão? Que é filho de Deus, é filho de Deus. Agora, se vai herdar o reino, é outra história. Nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda. Você vê aí um monte de pastores, líderes religiosos de um modo geral, para você não dizer aqui que eu estou falando muito de pastor. Você vê aí um monte de crente, pronto, eu vou falar assim, você vê aí um monte de crente enrolado, envolvido com coisa errada, 171. Você vê aí um monte de crente malandro, ladrões, corruptos. Quem disse que esses crentes herdarão o reino de Deus? Quem disse que esses crentes estão vivendo o reino de Deus? Podem, que eu não sei, você não sabe, só Deus sabe, pode até ser filho do reino, como aquele ladrão da cruz. Mas herdar o reino? Nananina não. Porque o texto diz que nem os ladrões, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os avarentos, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os roubadores, nem os cachaceiros herdarão o reino de Deus. Por quê, irmão Elcio? Porque o reino de Deus é algo para ser desfrutado no seu interior. E você só desfruta mediante a obediência ao Evangelho da graça de Deus. Se eu obedeço o Evangelho da graça de Deus, eu desfruto do reino. Se eu não obedeço, eu não herdo o reino. Simples assim. Não tem outra conversa. A conversa é essa aqui e ponto final. Entendeu, abençoado? Tem mais, irmão? Tem. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Disse o apóstolo Paulo: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, as iras e as facções, as dissensões e partidarismos, 21, as invejas, as bebedices, as orgias, né? As coisas semelhantes a estas. Eu digo que aqueles que praticam, de modo nenhum, herdarão o reino de Deus, irmão. Mais uma vez, Paulo está falando para a igreja da Galácia, o povo que ouviu o Evangelho. Paulo disse, olha, quem pratica a obra da carne não herda o reino de Deus. Ô irmão Elcio, mas praticar a obra da carne aqui estava se referindo à lei de Moisés, porque ele estava falando que andar pelo Espírito era andar justamente pela graça de Cristo. Sim, mas dentro do contexto aos gentios, ou seja, os não-judeus, que não recebemos a lei, essa questão de obras está valendo. Porque Paulo disse que os gentios que não tinham recebido lei, aquilo que eles praticavam, para eles, constituía-se lei. Então, quando nós que não somos judeus, que nós não recebemos a lei, andamos nessas obras, nessas orgias, nessas práticas, nós também não desfrutamos do reino de Deus. Pegou aí? Então foi isso que Paulo estava falando para os Gálatas. As obras da carne são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidarismos, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu já disse a vocês, previno vocês mais uma vez, que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, herdar o reino de Deus aqui é não ir para o céu? É não ir para o paraíso? Não é isso. Porque se fosse isso, Jesus não teria dito àquele ladrão da cruz que ele estaria com o Senhor no paraíso. Mas ele não disse que o ladrão iria herdar o reino de Deus, mas que estaria no paraíso, ou seja, na vida eterna. E eu vou encerrar em Romanos, capítulo 14, versículo 17 ao 19. Olha o que o apóstolo Paulo disse, Romanos, capítulo 14, 17 ao 19, que diz assim: porque o reino de Deus
não consiste ou não é comida nem bebida. O quê? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viu aí? O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça e paz e alegria no Espírito Santo é no céu ou aqui na terra? É aqui na terra, abençoado. Então herdar o reino de Deus é desfrutar do reino de Deus aqui na terra. É reinar em vida por meio de Cristo Jesus, Romanos 5,17. Não tem nada a ver que herdar o reino de Deus é depois que morrer. É aqui na vida. Entendeu, abençoado? Então hoje você não tem que buscar esse reino, porque esse reino já é uma realidade, ele já está em nós. Hoje você precisa praticar o Evangelho para viver os benefícios deste reino, que não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente resumir essa mensagem. O ladrão, ele pratica justiça? Claro que não, ele é ladrão. Ele tem paz? Claro que não, ele vive correndo com medo, amedrontado. Ele tem a alegria do Espírito Santo, o ladrão? Não. O homossexual, ou a prática, o praticante da homossexualidade, ele pratica justiça? Segundo a Bíblia, não. Que Deus diz que o homem é para se juntar a mulher e a mulher o homem, não é homem com homem, mulher com mulher. Eu estou falando para crentes, tá? Estou falando para quem acredita no Evangelho, na palavra. Tá bom? Não estou falando para quem não acredita. Quem não acredita, vive o que quiser. Quem não acredita pode se relacionar com animal, com gato, com cachorro. É um problema de cada um. A mensagem é para aquele que crê em Deus e em sua palavra. Entendeu? Então aquele que pratica a homossexualidade, ele tem paz de espírito? Segundo a Bíblia, não. Ele não vive o reino de Deus. Ele pode ter uma paz carnal, uma alegria carnal, sexual, prazerosa, do jeito que ele quiser. Mas não é algo procedente do reino de Deus. O maldizente, ele pratica justiça? Não, ele é maldizente. Ele tem a alegria do Espírito Santo? Não, ele é maldizente. Reclama de tudo. Ele tem a paz de espírito? Não, ele é maldizente. Entendeu, abençoado? O beberrão, o cachaceiro, desfruta do reino de Deus? Ele pratica a justiça? Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. O cachaceiro pratica a justiça? Não. Ele tem paz de espírito? Não. Ele tem alegria do Espírito Santo? Claro que não, abençoado. Então ele não herda o reino de Deus, ainda que seja filho. Entendeu, abençoado? Ainda que seja filho do reino, mas ele não desfruta do reino de Deus. Tem mais? Sim. O feiticeiro, aquele que pratica feitiçaria. Vou fazer um trabalho para você largar o seu marido. Em 3 dias eu trago não sei quem de volta. Feiticeiro. Ele pratica justiça? Não. Ele tem a alegria do Espírito Santo? Não. Ele tem paz de espírito? Não, abençoado. Ele é feiticeiro. E segundo a Bíblia, o feiticeiro não herda o reino. Entendeu? O ladrão. Muitas vezes aqueles de Bíblia debaixo do braço que ficam enganando o povo de Deus. Ele pratica a justiça? Não, ele é ladrão. Ele está usando até a Bíblia para roubar em nome de Deus. E aí? Ele está praticando a justiça porque ele diz que é crente? Não. Ele tem a alegria do Espírito Santo? Claro que não, abençoado. Então ele não herda o reino de Deus. Então isso vale para todos, abençoado. Aquele que é ciumento, aquele que é idólatra, aquele que é avarento, aquele que é prostituto, ainda que seja um filho de Deus, eles não desfrutam os benefícios do reino de Deus, que não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. 18. Pois quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceita aos homens. 19. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e os que contribuem para uma edificação mútua. Amém, queridos? Quem recebe esta palavra? Eu espero que você tenha sido ricamente edificado e que você venha discernir o que é herdar o reino de Deus, tá bom? Herdar o reino de Deus não é depois que você morrer e ir para o céu. Herdar o reino de Deus é praticar o Evangelho, não é apenas conhecer. Eu conheço o Evangelho da Graça, mas se eu não praticar, eu estou falando por mim, Elcio, irmão Elcio,
eu conheço o Evangelho da Graça. Se eu não praticar o Evangelho da Graça, se eu viver feitiçaria, glutonaria, se eu viver mentira, se eu viver engano, se eu viver injustiça, se eu viver bebedice, se eu viver orgias, prostituição, eu não desfruto do reino de Deus. A verdade é essa. Ah, mas eu conheço a graça. Problema. Ah, mas eu conheço o Evangelho do Cristo ressuscitado. Problema. Ah, mas eu sou filho do reino. Problema. Você só não desfruta se andar nessas obras. É filho? É. É salvo? É. Está perfeito no Espírito? Está. Mas não desfruta das bênçãos do reino, porque para desfrutar das bênçãos do reino, existem critérios para os filhos de Deus andar. Andar nas obras que Deus preparou de antemão. Tá bom? Espero que você tenha sido ricamente edificado. Se foi, compartilhe à vontade aí para que outros irmãos também recebam essa edificação. Graça e paz. Beijão no coração de todos. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado aí pelo teu comentário. Obrigado aí pelo teu like. Continue crescendo a cada dia. E amanhã estaremos com o nosso bate-papo com inscritos, tá bom? Hoje são 22, né? Amanhã, dia 23, amanhã, sábado, às 19 horas, estaremos com o nosso bate-papo com inscrito. Eu espero você no nosso bate-papo para a gente dialogar aqui, para a gente conversar, para a gente interagir aqui juntinho pelo canal. Beijo no coração, graça e paz.